Você está no VGCast, o podcast da Verde Gaia, sempre trazendo um assunto interessante e importante de uma forma descomplicada, com a participação de um ou mais especialistas. Eu sou o Robert de Andrade e lembrando que além de nos acompanhar nas principais plataformas de podcast, você também pode assistir esse episódio no YouTube. É só procurar pelo canal Verde Gaia. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, de pandemia e todo mundo correu para a internet. O que era grande ficou ainda maior, né? Mas e aí? Uma enxurrada de lives, negócios tendo que se adaptar, recorrendo à venda no ambiente digital. Como se destacar nesse meio? O tema de hoje é exatamente esse: como se destacar na internet. E eu vou conversar com a Kezia Poliana. Ela é responsável pela produção de conteúdo, produção e gestão de conteúdo da Verde Gaia. Bem-vinda, Kezia. Obrigada, Robert, pelo convite. Para começar esse bate-papo, eu queria pegar a palavrinha, uma expressãozinha que você usou, que é enxurrada de lives. A gente vê todo mundo fazendo live, né? Para tudo. Por que você tá fazendo? Tô fazendo, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Tá, mas e aí, o que você quer com a live? Não, é só porque fulano tá fazendo, porque você não viu que não sei quem fez, que também fez, então eu vou fazer. Então vai todo mundo seguindo o boi, né? O boi vai seguindo a boiada. E, na verdade, a gente tem que saber por que a gente tá fazendo algo. Qual que é o objetivo daquilo, né? O que é que eu quero transmitir, o que é que eu quero comunicar, o que eu quero informar. E para isso existe, que é um dos pontos que eu quero destacar aqui no tema que você me convidou, que é a gestão de conteúdo. E essa gestão de conteúdo vai ser áudio, vai ser vídeo, vai ser o gênero textual, enfim, tudo quanto é tudo que for relacionado ao seu produto, à sua marca, que você queira divulgar, é um conteúdo. Aí entram outras partes que são quais conteúdos, né? Como que você vai criar esses conteúdos, como você vai divulgar. E por que fazer essa gestão? Bom, achei que você ia dar uma segunda pergunta. Eu já quero saber, né? Você vai direto ao ponto. Por que fazer a gestão? Todo mundo tá falando no bate-papo aqui. Antes, a gente faz um ensaio, viu, gente? Ela tava falando sobre o caso do bolo de cenoura. Né? Sim, se tá todo mundo colocando receita de bolo de cenoura, por que eu vou colocar uma receita? E o que tem que ter de diferente nessa minha receita? Nessa receita. O Robert, você me controla aqui, que de vez em quando a cabeça ela funciona assim, 360 por hora. Que eu já lembrei de uma outra coisa aqui, mas não vou falar. Fala do bolo e fala da outra coisa que mas elas estão até relacionadas. Porque você procura, por exemplo, né, que eu falei da receita de bolo de cenoura. O que você vai achar? Você vai achar todo mundo, olha, usa tantos ovos, põe óleo, põe manteiga, faz isso, faz aquilo. Tá, mas se eu quero também falar sobre uma receita de bolo de cenoura, o que eu vou dar de diferente para esse que a gente chama de usuário, né? Aquele que chega até o nosso site e a gente não sabe quem é ele, então a gente o trata como usuário. O que eu vou dar para ele? De diferencial. Talvez um vídeo mostrando para ele como que a consistência da massa tem que ser. Eu, por exemplo, sou um terror para fazer bolo. Jesus, nunca dá certo. E foi justamente isso que me fez lembrar de um Instagram que ele teve uma sacada super genial. Ele pegou todo mundo, porque tá todo mundo fazendo comida em casa, né? Pegando tudo que as pessoas estão fazendo em casa e dando errado. Tem dia assim que eu caio na gargalhada, porque é tanta tragédia que começa a ficar hilário o negócio. E é justamente isso, o cara teve o quê? A sacada. Ele tá lá ganhando cada vez mais seguidores no Instagram dele com coisas que você faz de errado. Então, assim, você prestar atenção para onde todo mundo vai, que é o caso da boiada, você vai seguir a boiada, ou você vai ser um boi? Você não precisa fazer parte da boiada, você pode ser um diferencial. É você perceber onde está esse diferencial. Isso é importante. Você pode falar do mesmo assunto, porém de uma forma diferente. Né? Inclusive, a gente estava conversando antes, falando sobre algumas coisas, né, sobre como ser diferente e tudo mais. E a gestão de conteúdo é isso, é você observar o que as pessoas estão produzindo e principalmente o que elas estão deixando de construir.
Porque aí é que tá a deixa para você. Porque todo mundo fala assim, vamos ter ideias inovadoras, ideias criativas. Peraí, a ideia inovadora é algo que todo mundo tá vendo que tá acontecendo, mas ninguém tá fazendo nada. Então você vai lá, pega aquilo que... eu tô falando de pegar, né? Mas a gente tá num mundo muito abstrato. Você pega a ideia lá que você teve, o insight que você teve, porque você percebeu que algo ali podia ter sido feito diferente, mas não foi feito. Então, essa foi a deixa para você inovar e para você criar. Né? Então, aí eu acho que é a grande pegada, é você observar o que não está sendo feito. Porque é fácil, né? Sim. Você observar o que as pessoas estão fazendo é muito fácil. O Ctrl-C e Ctrl-V é bem fácil, né? Eu não sei se você vai isso alcançar os seus objetivos fazendo isso, acho que dificilmente, né? As pessoas, isso é muito comum na gestão de conteúdo. Você vê as mídias sociais hoje, está todo mundo fazendo igual. E ninguém tem a sua identidade marcada, registrada. Hoje, algumas marcas você consegue ver, você lê frases, você já fala, poxa, isso aqui é da marca X. A marca X se comunica assim. Sim. E isso as marcas estão esquecendo de fazer. De ter a sua própria identidade. Não é só identidade visual, é identidade de posicionamento. Isso é muito importante. E como que fica, você falou aí dessa questão de olhar o que está sendo produzido, né? Então você está falando de outros produtores, né? E preencher essas lacunas. Mas a gente tem um outro braço aí que é fundamental, que é o público. E como que é essa relação com o público? Como é esse olhar para o público? Como ele vai interferir no seu conteúdo? Há alguns anos atrás, a gente utilizava muito público. Público-alvo. É homem, mulher, tem 40 anos, 50 anos, mora em Belo Horizonte, mora em Minas, ou mora no Rio, mora na Itália, enfim. Esse era o seu público. Hoje não. Hoje a gente tem um olhar mais humanizado. Né? Por mais que a gente às vezes usa o termo público, né? Meu público-alvo, para você generalizar. Exatamente. Quando você quer falar de um todo. Mas quando você trata de uma gestão de conteúdo, você tem que entender a persona. O que é a persona? A persona é uma representação fictícia do seu cliente ideal. Porque é para o seu cliente ideal que você quer vender o seu produto ou o seu serviço. Né? Então, o que a persona ela vai te mostrar? O que ela vai te dar de diferente do público-alvo? Você vai ter um nome, você vai ter idade, obviamente, onde ela mora, o que ela faz, onde trabalha, enfim. Você vai ter N características. Mas as mais importantes são as características emocionais. Você vai entender quais são as dores dela. Não precisa ser só a dor do trabalho, não, mas uma dor da vida pessoal dela. Você vai entender o que a motiva a ir trabalhar. E o que a frustra dentro do trabalho dela. Então, o que você vai fazer? A partir do momento que você entende o emocional da sua persona, você consegue se comunicar com ela de uma forma mais assertiva. É igual, por exemplo, quem tem filho, né? Você tem uma filha. Sim. Quando a sua filha está triste, você olha para ela e você identifica que ela está triste. Por quê? Porque primeiro você olha para ela de uma forma humanizada. Segundo, porque você consegue ter ela próxima de você, que isso é um ponto importantíssimo para quem quer ser destaque no mundo virtual, ter esse cliente sempre perto, né? E isso somos nós, empresas, que temos que fazer isso, manter os nossos clientes próximos e que eles se sintam respeitados. Mas enfim, então você tem lá a sua filha. Eu falei com você que eu vou falando, né? Que eu vou me perdendo. Então, não, vai aí que eu tô me encontrando. Então, você tem sua filha, você percebe que ela está doente, que ela está triste. Então, você mantém uma relação humanizada, você percebe o outro, a empatia, né? Você consegue se comunicar com ela pela proximidade da relação de vocês, que você poderia ser um pai distante, por exemplo. E você consegue oferecer para ela o conforto. Em contrapartida, o que ela faz para você? Ela te dá o carinho, ela te dá afeto, e quando ela tiver com problema, ela recorre a você. Então, essa é a mesma relação que nós, empresa, eu falo nós, porque eu represento uma empresa na qual eu trabalho, temos que fazer com o nosso cliente. Criar essa proximidade. Criar essa proximidade. Eu queria acrescentar uma coisa que sobre, ainda falando, eu estou usando o termo público. Não, tudo bem, eu compreendo. Sou da área de projetos, eu continuo com o público aqui, aí você né? expande, não, mas eu compreendo, pode Mas
essa questão da interação hoje também, né? O público ele tá muito próximo da gente, né? Esse cliente. Tá. Né? Tá. Antes a gente tinha essas métricas, você fazia um anúncio na televisão, num canal aberto, tantas pessoas assistiram, mas era uma coisa muito ampla e um dado que muitas vezes difícil de trabalhar, você dava um tiro de canhão, às vezes para acertar uma formiga. E hoje a gente tem essa proximidade, eu acho que essa questão da humanização eu achei muito interessante, não só na construção do conteúdo, mas na relação, que a gente estava falando, né, anteriormente, a gestão de conteúdos, ela não fica só na produção daquele conteúdo, ela vai além, porque você tem ali um usuário ativo conversando com você o tempo todo, fortalece ainda mais. Não, justamente. Hoje, por exemplo, a minha área de gestão de conteúdo, ela está muito focada em blog. Participo das outras gestões também na área de mídia e tudo mais, mas o meu foco, até porque quando você fala em gestão de conteúdo, só fazer um adendo, depois você me lembra de responder essa pergunta novamente, que eu acho importante destacar isso, que a gestão de conteúdo, ela é muito ampla, ela te demanda muito tempo. Então, quando você faz gestão de conteúdo para texto, para mídia, né, seja YouTube, rede social, o que for, você precisa demandar muito tempo. Então, a gente tem outras pessoas que fazem a gestão das outras mídias. Até porque você tem vários olhares, né? Então, na hora que você junta esses olhares distintos, você acaba reconstruindo muita coisa, e isso é interessante. Mas voltando à sua pergunta, só me relembra ela, por favor. A gente estava falando sobre essa questão da interação, de que o conteúdo ele continua ali, a partir dessa interação ativa, né? Lembrei que eu ia comentar com você em questão da continuidade depois que você divulga algo, né? Que você comunica algo. A gente tem, por exemplo, no nosso blog, muito comentário. A gente chega muitos comentários pra gente. Nós direcionamos todos esses comentários, principalmente quando são questões jurídicas. Algumas questões a gente nem publica no site, porque são questões mais... que as pessoas, às vezes, elas se comunicam e querem a resposta ali. Então, que a gente mais percebe, mais intimista, mais íntima, intimista não, mais íntima, e que pode criar um descontentamento, né? Porque são questões muito relacionadas ao profissional da pessoa. Bom, mas enfim, a questão nós estamos presentes ali o tempo inteiro, respondendo a essas pessoas, mostrando para elas, são dúvidas, às vezes dúvidas que não tem nada a ver com os produtos e serviços da Verde Gaia. Nada a ver. Mas, poxa, vamos respeitá-la. É um direito dela obter a resposta. Sim. Se ela veio até mim, o que isso significa? Significa que ela veio à Verde Gaia com credibilidade para responder a uma dúvida dela. Ela não recorreu a outro, ela recorreu a alguém que ela sente segurança, e isso é importante, né? Ou seja, o que eu estou comunicando é uma informação verídica. E hoje a gente tem tanto conteúdo, né? São enxurradas de conteúdo. Sim. E isso, muitas vezes, são conteúdos assim, que não tem muito sentido, não tem relevância. Uma coisa que eu queria, a gente falou muito até agora sobre essa coisa da humanização, né? Nessa parte da produção do conteúdo, de humanizar, de aproximar das dores, né? Lá do cliente. Isso. Agora, nesse caminho aí de produção de conteúdo na internet, a gente tem uma coisa que é o ranqueamento, né? É se destacar ali nos sites de busca. E para isso existem métricas que você tem que atender, você tem que ter não sei quantos caracteres, um texto, você tem que ter isso e aquilo. Como conciliar, você atender ali a essas métricas e ao mesmo tempo produzir um conteúdo rico, um conteúdo de qualidade? Um não compromete o outro? Dá para conciliar? Olha, dá para conciliar com certeza. Primeiro mecanismo de buscas, eu acho que é até um outro assunto, que depois a gente pode discutir, porque é longo, principalmente quando você fala
de mecanismos de buscas para os seus conteúdos. Então, assim, é uma outra... A gente pode falar sobre isso depois também, mas quando você pensa na gestão de conteúdo de uma forma mais... Aí, tá vendo? Eu começo a pensar num monte de coisa. Você foi falando, eu fui pensando assim, e nisso, naquilo. Então começa me respondendo aqui, ó. Dá ou não dá pra conciliar? A cabeça foi assim... Sabe quando tá parecendo o Google, vai despejando aqui um monte de informação, assim, pra onde que eu respondo primeiro? Não, mas é porque, assim, eu lembro na época que começou, não sei se foi a época que começou, mas há um momento onde as pessoas, as empresas, as agências, não estavam tão antenadas a como lidar com esse ranqueamento. Eu acho que nem o Google ainda tinha, as métricas não eram tão maduras assim. Não. Eu lembro que a gente entrava nos sites e a palavra-chave, né, que é o termo que utiliza, eles colocavam no texto, às vezes o texto era um parágrafo, ela aparecia 20 vezes. Não, aí ficava aquela repetição em negrito e tal. Então, assim, ela estava atendendo ali as métricas do Google, mas ao mesmo tempo ela não estava me dando a resposta que eu queria como leitor, como usuário. Na verdade, você tem que casar os dois, né? Você tem que casar a técnica da escrita com as técnicas de SEO. Hoje em dia, você não adianta você produzir conteúdo, produzir ou Ctrl+C, Ctrl+V o tempo inteiro, porque não tem nada ali de relevante. E hoje a palavra-chave, nem é palavra-chave mais, já está em outro patamar. Já tem uma semântica ali, né? Já abrange semanticamente, ele já lê o seu conteúdo e entende a semântica. É uma coisa muito louca isso, né? Mas você constrói lá um conteúdo de 1.200 palavras, por exemplo, que é um conteúdo considerado bom, assim. Ele entendeu o seu conteúdo. Você está falando de algo assim, eu não sei nem para onde que a gente vai caminhando daqui a um tempo. Sim. Mas você entender das técnicas de leitura e ranqueamento para o seu conteúdo textual, tanto o conteúdo textual quanto o vídeo e outras coisas, é tão importante quanto você conhecer as técnicas da escrita, né? Que a gente usa muito o copywriting, que é uma forma de você escrever de forma persuasiva. Mas quando eu falo persuasiva, não entenda que é aquela coisa assim que quase... Não é apelativa, não, né? De forma alguma. Então, para isso, você tem hoje referências bibliográficas bacanas, você tem muito vídeo interessante. E para produzir esse conteúdo, qual o conhecimento de marketing que a pessoa precisa ter? Né? Essa pessoa que trabalha ali nessa, não só a produção, mas a gestão também, né? Bom, vamos por etapas, né? Porque não é só produzir o conteúdo. Antes de você iniciar a produção de conteúdo, você tem que criar uma pauta. Essa pauta você tem seus objetivos. Qual é o objetivo daquele conteúdo? Você quer vender? Você quer só comunicar que você está com um novo produto? Você quer dar informações? Você quer mostrar para o seu leitor que, olha, você vive no momento X e está com esse problema? Você quer mostrar para ele formas dele resolver um problema? Enfim, você tem que pôr seu objetivo. O que eu vou fazer com aquele conteúdo que eu estou gerando? Depois disso, você começa a construir a sua pauta. Você tem o seu tema, que você vai fazer uma breve descrição do que eu vou tratar. Você vai pontuar situações relevantes que você pode tratar dentro do seu texto. De repente, você fala assim, poxa, aconteceu tal fato assim relacionado a esse tema. Vou buscar informação para ver se eu consigo conectar as ideias. Então, isso faz parte. Buscar informações, ver mesmo como que as pessoas estão divulgando esse tema que você está trabalhando, o que ainda não foi dito, enfim. Você tem uma pauta a ser construída antes de você começar realmente a construir o texto. Por isso que a gestão de conteúdo, ela demanda assim, um tempo exorbitante na vida da gente. Sim. Porque é muita coisa para você gerenciar. E isso é importantíssimo. Senão você vai simplesmente despejar conteúdo na internet. É o que você falou no início da live, é enxurrada de informações. E o que eu faço com uma enxurrada de informações? Imagina você chega em casa que é um monte de papel em cima da sua mesa.
A primeira coisa que você vai imaginar é o que? Me dá uma lata de lixo, joga isso tudo na lixeira. Não quer nem saber se tem documento importante, se não tem, joga isso fora. Você quer arrumar. Não importa como. Então não adianta eu ter uma enxurrada de informações se eu não tenho um objetivo, né, uma estratégia bem definida para aquele meu conteúdo. E são ferramentas que dialogam com o marketing, elas são do marketing? Na verdade, são técnicas, né? Você tem Bom, vamos lá. A pauta, ela é uma pauta normal, que você vai pontuar o que você vai trabalhar, você vai criar, aí você já entra com técnicas de SEO, que você vai trabalhar com o título principal, com os títulos, né, vou falar subtítulos, mas é o que a gente chama de H1, H2, H3, né, que são termos mais específicos da área. Eu não vou ficar falando muito nas terminologias, não claro. Porque a gente está falando com vários públicos e cada um vai entender, vai conseguir entender, captar a informação. Bom, então eu construo essa minha pauta, eu delimito o que eu vou trabalhar na minha introdução, né? Eu tenho que ter lá o meu leadzinho lá explicando o que eu vou trabalhar. Eu tenho que... Basicamente, o que você aprendeu nós aprendemos a vida inteira. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas como que eu vou trabalhar isso? Quais são as informações que virão dentro de cada um desses 3 tópicos? Né? Isso é muito importante. Então, é a pauta, a primeira parte. A segunda parte é quem vai trabalhar esse conteúdo. É alguém que já conhece o seu negócio? É alguém de dentro do seu negócio? Né? No caso da Verdigaia, são os nossos consultores que vão desenvolver esses produtos? Se for, maravilha. Poxa, ninguém melhor para falar do próprio produto, aquele que está diretamente com o seu cliente, que a gente estava falando sobre isso, né? A humanização, de você estar próximo e entender qual que é o problema dele e que solução que você vai ofertar para ele resolver o problema. Todo mundo vende o quê? Solução. Ninguém vende problema. Você gostaria de comprar problema? Eu tô vendendo. Não, muito obrigada, eu não quero comprar, não. E também nem te ajuda a vender ele também não, porque vai ser difícil, viu? Mas, enfim, a gente tem que ter essa percepção, sabe? De quem vai produzir o nosso conteúdo. Se for redator freela, ou se for um redator que você contratou para ficar por conta, mas que não está dentro do seu ambiente de trabalho, ele é home office, ele entende do seu negócio, ele entende das personas, né? Ele entende qual é a dor e sofrimento daquele cliente. Aí existem as etapas que a gente tem no marketing do funil de vendas, ele está precisando entender, né, contextualizar a forma do trabalho dele, para depois ele entender que ele tem um problema ali para resolver, que é por isso que ele não melhora o desempenho dele, ou o gerenciamento dele trava em certo ponto que ele não sabe, não entende por quê. Então, é um processo, né, que a gente chama de nutrição. Eu preciso dar vários tipos de informações mais básicas, informações intermediárias e informações mais aprofundadas. Sim. É quase que ensino médio, né? Escola, né? Você começa lá na minha época era primário, depois ensino médio, né? E depois a faculdade. Enfim, é um processo. E você precisa ajudá-lo nisso. Agora, como que uma pessoa que não tem conhecimento na área de marketing consegue fazer isso? Ela não precisa ser formada em marketing, mas ela tem que buscar informação, entender como aplicar essas técnicas, né? Eu acredito que muita gente vai falar assim, como que não precisa ser formada em marketing? Claro que tem que ser formada em marketing. Eu sou formada em letras. Eu me formei em letras, vim para a área de marketing, me especializei por um desejo meu, mas o que eu aprendi foi EAD. Eu amo curso EAD, tudo quanto é curso que eu vejo que é bacana, que é interessante, eu faço, porque eu acho que marketing digital, a era que nós estamos vivendo é assim. O ambiente já né? O ambiente digital. É assim, você não, você precisa buscar informação o tempo inteiro, estamos num mundo totalmente mutável, ele não está fixo, pronto, acabado e feito, né? Então é conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento. Então existe isso. A pessoa que vai produzir para você um material, ela tem que ter o conhecimento, sim. Ela não precisa ter uma formação, mas ela tem que ter conhecimento, ela tem que saber como aplicar. Saber os objetivos ali, o que você quer alcançar. Tem, isso mas é muito importante. E existe uma fórmula
uma fórmula mesmo, assim, ó, vou pegar essa fórmula, eu vou seguir esse passo a passo aqui, eu vou produzir um conteúdo rico, de qualidade, vou ficar em primeiro lugar no Google. Vou te falar uma coisa, que fórmula só tem remédio. Então tem um remédio? Não, só remédio que tem fórmula. O resto dentro da produção de conteúdo mesmo para textual, a gente trabalha muito com o copy, né? Que é uma escrita persuasiva. E é muito engraçado, você pega na internet modelos de copy. Aí você fala assim, poxa, modelo de copy, mas o negócio dele é igual ao meu? Os problemas que a empresa dele tem é igual à minha? Como que você pega modelo? Não tem, entendeu? É o que a gente falou no início lá do ser humanizado. De ter essa dinâmica. Você tem que ter a dinâmica, o seu negócio ele é ímpar. Você tem vários concorrentes, mas você é ímpar. Você não pode ser boiada nunca, porque se você ficar seguindo modelinhos prontos, fórmulas prontas, você vai para onde? Para lugar nenhum, você vai estar sempre no mesmo lugar. Você não vai virar nem digital mais, né? Você vai continuar vivendo num mundo totalmente fora de contexto. Exatamente. E vai chegar uma hora que seu negócio não vai dar conta. Quer dizer, a gente teve um bate-papo aqui muito legal, mas eu gostaria que, para encerrar, você não desse a fórmula, mas o que você gostaria de acrescentar aí para as pessoas que estão querendo se engajar na internet, a ter um destaque? Olha, Robert, eu queria chamar a atenção só para uma coisa. A mais importante, empatia. Empatia. Não é uma coisa que o mundo inteiro precisa, mas principalmente no mundo de gestão de negócios, a gente precisa ter empatia. Se você não tiver empatia com o seu cliente, você nunca vai ter notoriedade na internet. Você nunca vai conseguir chegar aonde você quer. Porque o seu cliente, ele é humano. Por mais que a gente vive, eu adoro o mundo virtual, acho excelente, mas eu tenho birra de falar com máquina. Eu não quero máquina, eu quero humano, eu quero gente. Eu quero gente que sinta a minha dor na hora que eu ligo para resolver um problema. Num call center, por exemplo. Eu não quero respostas prontas e acabadas, que call center mata todo mundo de raiva, né? Que é aquele negócio mecânico. Se você faz uma pergunta fora do script, não sabe te responder. Então eu quero... eu busco pelo lado humano, pelo lado da empatia. Eu acho que isso que, para o negócio dar certo, ele tem que ter empatia, né? É importante a empatia, né? Quando você vai trabalhar a sua gestão. Ótimo, acrescentou demais. Empatia, hein, pessoal? Guarda essa. Quiser, você também ficou me devendo pra gente depois, num próximo episódio, falar um pouco mais sobre os sistemas de busca, o Google. A gente volta a falar, porque quiser, que se deixar, a gente fica um ano falando. Foi muito bom conversar com você. E, pessoal, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, acompanhar os conteúdos geridos aqui pela Kezia, e até o próximo episódio. Até breve.